Hoje, para variar um pouco o tema, né, nós vamos estar falando sobre isso aqui, para modificar um pouquinho, né, o que eu tenho falado, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado os outros cultos, né? Então a gente vai modificar um pouco. O meu tema preferido, né, é esse tipo de tema, porque é a mensagem para nós, correto? Hoje nós vamos estar falando um pouco do conflito. O tema que, para a base da nossa meditação hoje, né, que está lá em Romanos 12:2, né, resumindo tudo, né, Deus pede para a gente oferecer o nosso corpo em sacrifício agradável a Deus e buscar a perfeita vontade de Deus. É o que Deus pede para nós, né, a nossa santificação. E hoje nós vamos estar falando assim, ó. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma grande crise. Nós sabemos disso pela Bíblia. A Bíblia fala, né, o homem vai de mal a pior, né, nos últimos tempos, poucos serão os escolhidos, né, e a Bíblia fala, o justo viverá pela fé, né, o caminho é estreito e são poucos que entram por ele. E tem vários outros textos também, mas fala que uma crise vai envolver o mundo. Os irmãos conseguem já enxergar essa crise ou não? Consegue ou não? Por tudo que tem acontecido no mundo. Por que nós falamos as notícias aqui, irmãos? É para abrir os nossos olhos, é para a gente ver onde nós estamos no tempo da profecia. E é justamente isso que, veja bem, até anos atrás a gente vivia pela fé. Hoje nós já estamos vendo acontecer. Tá? O cenário já está desenhado. Está aí diante de nós essa crise. E fala assim, ó, a mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. A mais terrível luta de todos os séculos. A maior, tá? Que já existiu nessa vida. Tá? Fala assim, acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, refere-se aos Estados Unidos, né, foram instados, né, instigados a emendar a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. Gente, isso não está perto de acontecer? Nós não estamos vendo os Estados Unidos se movimentar no sentido de fazer a lei, o decreto? Nós não estamos vendo? E veja bem, para eles fazerem essa lei, eles têm que restringir a liberdade de consciência. Colocar que só é possível a lei determinada para aquela igreja que nós sabemos. Correto? Que é tudo o contrário do cristianismo, tá? E fala assim, a questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Isso já não está acontecendo, gente? Tá? É interesse nacional naquela nação. Fala assim, bem sabemos qual será o resultado desse movimento, mas estaremos prontos para o acontecimento? Nós vamos estar prontos para o que vem aí? O que está vindo aí, gente? Mas é o que o irmão Daniel falou, está ali, ó, gente, a mais terrível luta, tá vindo aí, né? Aí fala assim, e ela pergunta, nós estaremos prontos para essa crise, gente? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Eu vou ler de novo isso aqui, ó. Temo-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Os irmãos entenderam esse questionamento? Deus, ele deu uma obra para nós fazermos. E ele está esperando nós fazermos essa obra. Nós estamos fazendo fielmente, sabe como Deus pede para nós? Estamos fazendo isso?
estamos vivendo para alertar pelo que vem pela frente? Alertar as pessoas? Fala assim: muitos há mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que virão após essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Fala assim: muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado. Por que não compreenderam, gente? Porque não tem quem leva. Fala: qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. Diz assim: a observância do domingo deve sua existência como uma chamada instituição cristã ao mistério da iniquidade, e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Nós estamos advertindo o mundo, gente? Deus espera isso de nós, tá? Fala assim: este mal está prestes a realizar-se, né? Entre aspas aqui, né? Entre parênteses, a perseguição. É esse mal, ó. Se Deus nos proporcionou luz, Deus proporcionou luz a nós ou não? Tá? Se Deus nos proporcionou luz que mostra os perigos à nossa frente, como poderemos subsistir perante Ele se negligenciarmos fazer todos os esforços que pudermos para apresentá-la ao povo? Percebe, gente? Nós temos uma obra que Deus espera que nós façamos. Se nós negligenciarmos essa obra, né, negligenciarmos fazer todos os esforços para apresentá-lo, né, o que vai ser da gente? Nós recebemos luz em relação a esse assunto. Deus está esperando, gente, nós levarmos essa mensagem. Fala assim: poderemos contentar-nos com deixá-los ir ao encontro desse acontecimento momentoso sem os advertir? O que o Apocalipse 13:3 e 13:8 fala? Se os irmãos quiserem pegar suas Bíblias, eu vou ler. Diz assim, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha aqui, gente. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou. E o 8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os irmãos percebem a importância desses textos? Conseguem enxergar? Sim, mas o problema é que o mundo vai se maravilhar seguindo a besta e adorá-la-ão todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Gente, é o mundo, quase que o mundo inteiro. E o que nós estamos fazendo? Nós sabemos disso, nós conhecemos as profecias, nós temos a luz de Deus, e o que nós estamos fazendo para avisar as pessoas? Os irmãos já pararam para pensar? Aqui fala que o mundo está adorando a besta, ou seja, em contrapartida nós temos que lembrar que a Bíblia é um contexto, são dois caminhos, né? O caminho de Deus, um caminho é estreito e poucos entram. Esses poucos é que não vão adorar a besta. A maioria preferem o caminho largo, estarão seguindo a besta, e pior, eles vão se maravilhar seguindo a besta. Dá para imaginar isso? E tem outro texto que fala: quem poderá pelejar contra ela? E o problema, irmãos, é isso aqui para nós, ó. Se nós negligenciarmos fazer todos os esforços que pudermos para apresentá-la ao povo, a verdade, nós não podemos negligenciar. O que é negligenciar? Nós sabemos que temos que fazer e não estamos fazendo.
e fala assim: poderemos contentar-nos com deixá-los ir ao encontro desse acontecimento momentoso sem os advertir? É o que eu estava comentando, né? Fala, e alguns há que mesmo instarão, né, insistirão com esse procedimento baseando-se na passagem: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, às potestades que foram ordenadas por Deus. Os irmãos conhecem esse texto? Os irmãos conhecem esse texto? As pessoas vão usar esse texto para justificar que estão seguindo a besta, que estão seguindo o governo americano. O que eles vão falar? Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, às potestades que foram ordenadas por Deus. Os governos. É Deus que coloca governo, que tira governo. Então eles vão falar, nós temos que seguir o que o governo manda. Aí fala assim, ó, mas qual foi o procedimento dos servos de Deus nos séculos passados? Quando os discípulos pregaram a Cristo e ele crucificado, após sua ressurreição, as autoridades mandaram-lhes que não falassem nem ensinassem mais nada em nome de Jesus. Olha o que eles responderam. Responderam, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Percebe, irmãos? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos, gente. Sabe? É aquela história, irmãos, vamos ler a Bíblia, irmãos. Eu não me canso de falar aos irmãos, sabe? Quando eu ouvi essa notícia, irmãos, eu vou repetir, os irmãos vão lembrar quem já ouviu, que eu vi uma vez na Rádio Adventista, uma senhorinha, ela já faleceu. Ela, acho que faleceu com 67 anos, mais ou menos. Ela tinha lido a Bíblia 60 e não sei quantas vezes. Irmãos, ela passou a vida inteira lendo a Bíblia. Dá para imaginar isso? Me diz uma coisa, isso é bênção ou é maldição? Gente, ela viveu a vida dela em contato com Deus. As quantidades de vezes que ela leu a Bíblia era quase a idade dela. Nós temos que ler, gente. Gente, o Espírito de Deus só vai ser derramado naquele que conhece a Bíblia. Nós precisamos compreender, conhecer a palavra de Deus. Porque como é que nós vamos conhecer as ciladas do inimigo se nós não conhecemos a Bíblia? Gente, Deus não vai forçar ninguém, Deus não vai pegar a Bíblia e enfiar na cabeça da gente, não. Ele vai nos ajudar a lembrar. Correto? Gente, o tempo está aí. Irmãos, é o seguinte, nós temos uma escolha: viver com Deus ou não? Ler a Bíblia ou não? É nossa escolha, é o livre-arbítrio. Escolha o caminho da vida para que te vá bem na vida, né? Bênção ou maldição. É as nossas escolhas. Irmãos, ler a Bíblia é uma escolha. Ler ou não. É só dois caminhos. Só que o prêmio para você ler é um, para você não ler é outro. Né? O tempo está aí, certo? Mas nós temos que pensar, nós já estamos vendo as coisas acontecerem, tá certo? O que nós temos que fazer? Né? Como a gente sempre fala, vamos dobrar o joelho, vamos pedir para ele, né? Me ajuda, eu não tenho vontade de fazer, mas sabe, nós temos que criar a consciência de como está a nossa vida. O que adianta eu olhar para o meu irmão se eu não olho para mim? Sabe? O que adianta? Eu tenho que olhar para mim. Como é que eu estou diante de Deus? Eu quero viver com Deus? Ou eu estou me enganando, empurrando com a barriga, né? Irmãos, vamos dobrar o joelho, vamos ler a Bíblia. O tempo está chegando. O tempo está acabando. Deus prometeu nos dar o céu, se for preciso, para que a gente não se perca. É só a gente querer. É o livre-arbítrio, gente. Não existe coisa impossível para Deus.
Não existe pecado, por maior que seja, que Deus não perdoe. Não existe, tá certo? Nós só temos que crer, confiar e buscar entregar a nossa vida para Deus. Que Deus nos abençoe.